Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à mensagem da Palavra de Deus com o título Jesus Cristo é o caminho. Vamos citar a Bíblia no livro de Jó 14, versículo 1. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Estas palavras que acabei de citar no livro de Jó, ditas milhares de anos atrás, expressam o sentimento de muitos dos que vivem hoje em dia. Agora, contudo, há uma saída. Jesus Cristo. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Está no Evangelho de João 14 e versículo 6. Para tudo que é verdadeiramente bom, tanto nesta vida como na vida vindoura, Jesus Cristo é o caminho. Seguir a Jesus como caminho significa mais do que só louvá-lo com nossos lábios. Ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Está no Evangelho de Lucas 6,46. E disse mais: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Está em João 8,31. Então a vida e o ensinamento de Jesus são encontrados nos primeiros 4 livros do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Outros livros do Novo Testamento são também o ensinamento de Jesus, pois ele revelou pelo Espírito Santo através de homens como Pedro, como Paulo, como João, como Tiago e outros escritores. Então, nós lemos o seguinte que Paulo escreveu: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevi são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Então, seguir a Jesus como caminho, portanto, exige um estudo cuidadoso do Novo Testamento e um esforço determinado para viver como ele ordena. Então, nós dizemos: Jesus, o caminho para o perdão dos pecados. Há pessoas que fazem sacrifícios inauditos para obter o perdão de seus pecados. O pecado é uma ameaça mais séria contra nosso bem-estar do que qualquer perigo físico, econômico ou social. Pode ser que você não tenha até hoje entendido isso, mas é o que a Bíblia diz. Então, que enfrentemos, todos nós somos culpados diante de Deus e incapazes por nós mesmos de remover a mancha, o pecado, que é a violação da lei de Deus, e somente Deus pode perdoá-lo. Ele providenciou nosso perdão através de Jesus Cristo. Escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção
pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O apóstolo Pedro, por sua vez, em 1 Pedro 2,24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E depois do sacrifício por nós, Jesus explicou como aqueles que estão perdidos no pecado podem ter a remissão dos pecados e serem salvos. É o que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Lucas 24, 46, 47, palavras de Jesus. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É esta mensagem que nós, crentes em Jesus, devemos pregar em todo o mundo: arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações. E no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, palavras finais de Jesus antes de ascender ao céu: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus também é o caminho para uma vida melhor. Jesus declarou o propósito de sua vinda e dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus providencia esta vida melhor, oferecendo a solução para os problemas que tornam a vida física culpa, insatisfação e medo. Ele não promete riqueza ou luxo, mas nos conforta com a mensagem de um Pai amoroso no céu que cuida de seus filhos e que proverá as coisas de que eles verdadeiramente necessitam. Lemos na Bíblia: portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículos 31 a 33. Então, as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que mais completamente se dedicam a seguir a Jesus como caminho. Diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Jesus é o caminho para Deus. As pessoas perdidas necessitam mais do que perdão de pecados. Elas precisam de recuperação daquela íntima união com Deus que perderam por seu pecado. Enviando Jesus ao mundo, nós vemos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5:19. E Jesus declarou que só se pode chegar a Deus através dele, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14, versículo 6. E dizemos mais que Jesus é o caminho para o céu. Não podemos esquecer a sentença que pesa sobre todos nós, seres humanos. Está no livro de Hebreus,
9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a morte física é a porta, tanto do céu como do inferno. Morrer em Jesus é morrer no caminho para o céu. É o que nós vimos no livro do Apocalipse 14, versículo 13, quando o escritor relata o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Lemos mais no livro do Apocalipse, capítulo 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então aí está, meu prezado ouvinte, Jesus é o caminho. Caminho para perdão de pecados, caminho para o céu, caminho para ter uma vida feliz neste mundo. Como ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a nossa posição nesta hora é recomendar ao nosso prezado ouvinte que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e seu Senhor, que o faça. Jesus declarou o seu convite geral em Mateus 11, 28, vinde a mim todos, que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que assim seja, que você que nos ouve, que ainda não tomou essa direção na sua vida, passe a seguir ao Senhor Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. É o que Jesus disse em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
tua santa cruz. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, contar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno dor. Ouvir tua voz eu quero, meu Deus, e neste mesmo som. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus
E temos a nossa primeira pergunta, é do José. Bom dia, José, a paz do Senhor. É da cidade de Guarujá. Ele fala assim: pastor, no tempo de Jesus, eu observo que ele simplesmente olhava para a pessoa enferma. Dizia para a pessoa que ela estava curada. Assim aconteça. Hoje em dia, os pastores fazem campanhas, conversam com o doente, etc. Que maneira é a correta? Devemos simplesmente orar ou podemos fazer uma campanha para alcançar as bênçãos? Nós queremos responder ao nosso consulente que não há uma maneira única de agir nesse campo da cura divina. Observando o ministério público de Jesus e tomando, por exemplo, o que ele realizou, nós vamos notar que Jesus nunca agia de forma igual. Ele agia de acordo com a situação no momento em que ele iria curar. Por exemplo, nós temos no capítulo 9 de João uma forma estranha de Jesus curar que hoje jamais nós iríamos repetir. No entanto, Jesus agiu desta forma, sem indagar de costumes ou de maneiras próprias para essa cura. É o que nós lemos no capítulo 9 de João. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este e os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aí está uma cura espetacular, fabulosa. Um cego de nascença que pediu, que foi curado por Jesus através deste modo de Jesus cuspir no chão, fazer com o dedo lodo, untar os olhos do cego, ordenar que ele fosse lavar-se no tanque. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então, se os pastores fazem campanhas, conversam com os doentes, é um modo peculiar de cada pessoa. Não existe uma maneira única, embora tenhamos em Tiago, capítulo 5, que há ocasiões quando o doente chama os pastores da igreja para orar por ele, que o pastor pode então ungir esse doente com azeite. Não é o azeite que vai curar, a oração que cura, como diz o texto, pode muito oração do justo sendo fervorosa, e ele ungir o doente para que seja sarado. Outras vezes chamamos a igreja à frente para orarmos pela igreja, colocamos nossas mãos sobre a cabeça dos irmãos que estão ali presentes, e assim é um modo que podemos alterar sem qualquer colocação que venha impedir a manifestação da cura divina na vida das pessoas. Tiago Vila Tupi, Praia Grande. Tem diferença uma pessoa ser batizada em águas correntes, como em um rio, cachoeira, etc., ou ser batizado em uma piscina ou tanque com água parada? Nós queremos dizer o seguinte, que a ordem do batismo dada por Jesus, ela pode ser visto o cumprimento dela no capítulo 8
do livro de Atos dos Apóstolos, quando Filipe evangelizou o eunuco de Candace. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, não entendia. Filipe chegou, fez uma pergunta: entendes tu o que leis? Ele respondeu: como entenderei se alguém me não explicar? Depois perguntou mais: de quem diz isto o profeta, dele próprio ou de algum outro? Então Filipe, muito hábil na Bíblia Sagrada, explicou que o livro de Isaías que ele lia, no capítulo 53, falava de Jesus Cristo. E ele entendeu a mensagem. Logo mais adiante, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, ambos desceram as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, e aí por diante. Ora, entraram na água, saíram da água. Não há indicação se a água era um rio, uma cachoeira, um lago, que me parece ser mais um lago de águas paradas, do que propriamente uma cachoeira ou um rio corrente. Nada, absolutamente nada de perguntas com respeito a esse particular, como aqui a pergunta é feita: águas correntes em um rio, cachoeira, etc. Ou ser batizado numa piscina, um tanque de água parada. Por que esse temor de ser batizado alguém em água parada, numa piscina, num tanque, etc.? Porque o líder deste movimento, ele está dando uma conotação, ou seja, um uso para a água do batismo que viria substituir o meio de purificação de pecado. Nunca li na Bíblia que água purifique pecado, mas eu leio na Bíblia frequentemente que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, como diz o apóstolo Pedro, e nós acabamos de ler já em nossa reunião, em nosso programa. Não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Ora, aí está, 1 Pedro 1, 18, 19, e agora surge um líder e diz: não batize em água de piscina, água parada, porque senão o pecado daquele que se batizou primeiro vai ficar para o segundo, do segundo vai ficar para o terceiro, do terceiro vai ficar para o quarto. Pecado não é lavado em água, pecado é lavado no sangue de Jesus. Este ensino é herético e não deve prevalecer para nenhuma pessoa. Você foi batizado em água parada, tanque, piscina, então você está dentro da Bíblia. Se for efetuado em água de batismo, também pode, mas nunca com a ideia, o ensino errôneo de que água de batismo limpa pecado. Batismo não limpa pecado. Batismo é realizado para quem recebeu o perdão de pecados, como nós lemos em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração cremos, com a boca confessamos, e todo aquele que nele crer não será confundido. Quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. O exemplo do ladrão na cruz: não foi batizado, foi salvo? Sim. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Devo batizar-me? Sim. Por quê? Porque é mandamento de Jesus. Marcos 16, 15 e 16. Mas não é mandamento no sentido de que
batismo salve. Batismo é para a pessoa salva. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, não quem não for batizado. E aqui temos 3 perguntas do Roberto, da cidade de Cubatão. A primeira: vamos nos reconhecer na glória? A segunda: quando Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, eles não o reconheceram só depois. Baseado nisso, eu pergunto: nosso corpo glorificado será composto de carne e osso? Terceira: eu aprendi que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas então, como podemos explicar o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4? Vamos ler a passagem bíblica a que se refere o nosso consulente, para nós podermos analisar a resposta que iremos dar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, lemos o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, a pergunta é se vamos nos reconhecer na glória. Sem dúvida que sim. Texto base que nós sempre citamos para responder esta pergunta, que nos é feita frequentemente. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala de nós hoje e fala de nós no futuro. Diz ele o seguinte, versículo 12, repito, do capítulo 13 de 1 Coríntios. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O que significa esta palavra? Que o nosso conhecimento das pessoas hoje é apenas no aspecto físico, exterior. Não temos muito conhecimento da pessoa na sua vida íntima, pessoal e outros particulares que cada um de nós tem. Mas lá no céu vamos nos reconhecer com muito maior capacidade do que nos vemos hoje, como diz o texto até, como por espelho em enigma. Então vamos nos reconhecer no céu. Segundo ponto é que Jesus falou a respeito do céu, que lá vão entrar Abraão, Isaac, Jacó e etc., os santos do Antigo Testamento, e nós estaremos juntos com eles. Nós nunca vimos esses homens, mas vamos conhecê-los no céu, ao nos ser apresentados certamente pelo Senhor Jesus Cristo. Então isso é definitivo. Vamos nos reconhecer na glória? Sim, vamos nos reconhecer na glória. Se não fosse isso, o céu não seria a casa do Pai. Como Jesus disse em João 14, 2, vou preparar-vos lugar, depois eu levarei, e para que estejais comigo no reino de meu Pai ou na casa do Pai, há muitas moradas. Então Jesus falou a respeito deste assunto com muita clareza. A casa do Pai é a casa de intimidade, onde os filhos se reúnem, netos, noras e etc. É todo mundo conhecido um do outro. E talvez, às vezes, até conhecidos.
Agora, o caso de Emaús, eu quero dizer para gente que não houve problema nenhum no corpo de Jesus Cristo que não pudesse ser reconhecido pelos seus discípulos. O problema era outro. Era nos próprios dois que estavam caminhando com Jesus. Por exemplo, em Lucas 24, versículo 16, nós lemos assim, vou ler primeiro o 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Agora, em seguida, no versículo 16, diz assim, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Problema não era no corpo de Jesus, era nos olhos deles. Depois vamos encontrar no versículo 21, quando eles o reconheceram, e nós vamos encontrar então que nessa caminhada, e começando por Moisés, Jesus começou a falar de todos os profetas, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando, o partiu e lhe deu. Versículo 31. Diz o texto, abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aí está, problema nos olhos dos dois discípulos que caminhavam para Emaús. Olhos fechados, olhos abertos, eles reconheceram o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso corpo glorificado será composto de carne e osso? Sem dúvida. Lucas 24, nós vamos encontrar a partir do versículo 36 em diante, que quando Jesus apareceu aos discípulos e disse-lhes, Pai seja convosco, eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então a pergunta é, nosso corpo glorificado será composto de carne e osso? Exatamente como o corpo do Senhor Jesus. Quando ele disse, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Agora, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, nós lemos a declaração de como será o nosso corpo. Diz então o escritor bíblico, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então vamos ter um corpo glorificado, e para confirmar mesmo esta informação, porque é preciso que nós tenhamos consciência
daquilo no que cremos, no versículo 51 de 1 Coríntios, falando ainda do nosso corpo. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando a palavra fala mortal, refere-se ao corpo. Quando fala imortal, refere-se ao nosso corpo glorificado, de carne e ossos, e nós vamos ter boas refeições lá. Viu, meu irmão Roberto? Fique tranquilo que vamos nos conhecer e vamos ter um corpo glorificado. Ainda diz o nosso consulente: eu aprendi que a igreja não passará pela grande tribulação, mas então, como podemos explicar o texto de 2 Tessalonicenses 2, 1 a 4? Meu prezado irmão, 2 Tessalonicenses 1 a 4 está apenas avisando da chegada do anticristo, que vai operar durante a grande tribulação. Só que na grande tribulação, os que vão ser arrebatados ficarão longe dela. Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação ou tentação que há de vir sobre toda a terra. Porém, os que não forem arrebatados vão passar pela grande tribulação. E nessa grande tribulação haverá o que o próprio nome declara, grande tribulação, quando vai se levantar o anticristo, vai agir poderosamente com seu poder político, religioso, econômico, exigindo que cada pessoa que pertence a ele receba o sinal da besta, ou do próprio. Mas os cristãos vão recusar, naturalmente. Embora não tenham sido arrebatados, podem ser salvos na grande tribulação, só que a salvação dele vai ser por meio da sua morte. Mas admitimos que sim, que eles vão ser salvos, alguns vão ser salvos, muitos vão ser salvos. É nessa ocasião da grande tribulação que serão os 144 mil judeus salvos, de acordo com Apocalipse capítulo 7, versículos 1 em diante. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Eles vão agir como povo agora de Deus dentro deste tempo chamado a grande tribulação. Aleluia, Senhor. Santifica-nos, Deus. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor. Glorifica a Deus. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou sou teu tempo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e sonhos que não te glorificam.
Santifica-nos, purifica-nos, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser santos, Pai, em toda a nossa maneira de viver, em toda a maneira de existir, ó Deus. Oh Senhor, santifica-nos para Ti, pelo louvor da Tua glória. Aleluia. Prezados telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e queremos aproveitar o ensejo para convidá-lo e a sua excelentíssima família a visitar nossas igrejas nos endereços indicados em nosso programa. Lembrando agora ao prezado ouvinte que está escrito na Bíblia que muito pode a oração feita por um justo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 6
E então vamos orar em seu favor nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos a Ti para abençoares todos que estiveram participando do nosso programa, abençoando seus familiares, que o Teu favor se estenda sobre nós a cada momento da nossa vida. Dependemos de Ti e declaramos essa nossa dependência. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.